Quero aceitar os nossos melhores cumprimentos. Memórias da Independência hoje com o primeiro presidente do Conselho Nacional Eleitoral das eleições de 1992, as primeiras que tiveram lugar no nosso país e que decorreram entre os dias 29 e 30 de setembro de 1992. Dr. Caetano de Sousa, é um prazer tê-lo aqui hoje nas Memórias da Independência. Onde é que estava a data da proclamação da Independência Nacional por Agostinho Neto no dia 11 de novembro de 1975? Estava em Luanda e foi em Luanda que assisti à proclamação da independência, feita pelo Presidente da República, Dr. António Agostinho Neto. Como é que viveu esse dia? Era um momento de euforia, onde quer que se passasse, vivia-se esse momento, onde quer que se estivesse, e foi um momento efusiante e maravilhoso da nossa vida. E em que circunstâncias é que Caetano de Sousa celebrou este 11 de novembro? Com quem é que estava? Onde é que estava exatamente? Olha, eu vivia próximo do 1º de Maio, onde decorreu isso, ou melhor, vivia ali na zona do Cacenda e então dali para o 1º de Maio era o momento. Então, como eu estava envolvido com muitas pessoas, então vivi esse percurso todo entre o 27 de maio e assistimos no momento à proclamação da independência. Tem memória, digamos, com quem é que estava nesse dia, nesta madrugada de 11 de novembro de 75? Descrever esses já é... Mas pronto, havia um momento de convivência, um momento de camaradagem, de solidariedade entre todos, quer entre mais velhos, mais novos. E esses momentos, descrever esses momentos agora começa a ser um bocado difícil, né? Porque foi uma etapa de identificação das pessoas muito particular e que não teve outro exemplo, nem antes ou depois na minha vida. Portanto, foi uma passagem muito importante. E a proclamação da independência há 48 anos correspondia, digamos, à sua expectativa? Sonhava, digamos, com este dia de liberdade? Correspondia aos seus anseios naquela altura? Olha, correspondia porque todos nós tínhamos uma vivência, embora os nossos familiares, os nossos pais nos comunicavam o desenvolvimento de toda essa situação de independência, mas com certo cuidado, porque uma palavra maldita originava prisões, quer de jovens, quer de mais velhos. E então, para além das recomendações que eram feitas, nós éramos educados a não ter essas conversas fora de pessoas que não fossem das nossas relações, para evitar outros problemas maiores. Que atividade desenvolvia na altura? Bem, pronto, em princípio era estudante, né? Quando estudava, depois envolvi-me, comecei a trabalhar aqui, portanto, candidatei-me. Portanto, estava a terminar umas cadeiras que eu tinha aqui no Salvador Correia, né? E depois comecei a trabalhar já aqui na Nocal, né? Onde comecei a trabalhar e trabalhei até 1977, quando depois fui envolvido para a tropa e deixei de trabalhar e passei a fazer parte do Exército. Já vamos voltar ao ambiente de 11 de novembro de 75 para desfazer mais algumas curiosidades, mas Dr. Caetano de Sousa está ligado ao nosso processo democrático, uma vez que em 92 foi presidente do Conselho Nacional Eleitoral, que organizou as primeiras eleições livres, justas e democráticas no país, juntamente com Onofre dos Santos, que era diretor nacional eleitoral. Como é que recebeu o convite para presidir o Conselho Nacional Eleitoral? Olha, na altura eu tinha vindo as Forças Armadas, portanto, e estive nas Forças Armadas, participei na criação e no desenvolvimento dos tribunais militares. Depois de um tempo pelas províncias, vim para Luanda, onde fiz parte do Tribunal Militar das Forças Armadas, que era assim que se designava. E então houve uma altura em que os tribunais militares
no caso das Forças Armadas, foram encerrados. E nós, no meu caso e de mais alguns colegas, né, fomos para o Tribunal Supremo. E no Tribunal Supremo, enquanto juiz do Tribunal Supremo, foi questionada a questão de ser um juiz que seria o presidente das forças do Conselho Nacional Eleitoral. E então, nessa altura, dentre os juízes, eu fui escolhido para ir para a CNE. Portanto, fui escolhido, portanto, aceitei o lugar e fui integrado no Conselho Nacional Eleitoral. Portanto, já tinha sido militar, né? E já estava na passagem na reforma militar, portanto, e pronto, como juiz conselheiro já no Tribunal Supremo, passei a fazer parte do Conselho Nacional Eleitoral, mas mantinha a minha qualidade de juiz conselheiro no Tribunal Supremo. E a relação de trabalho que manteve com Onofre dos Santos, diretor nacional eleito de eleições? Boas, porque era assim, todos nós fomos envolvidos para um trabalho, para um ambiente que era novidade. E então, todos nós nos envolvíamos na troca de conhecimento, de experiências, e particularmente entre mim e o Dr. Onofre, né, que era o diretor-geral de eleições, havia um bom relacionamento, porque nós tínhamos na altura, eram cerca de 42 membros que faziam parte do Conselho, porque todas as forças políticas envolvidas tinham representações. Portanto, o Dr. Onofre tinha, para além de participar no Conselho como tal, também desenvolver esse trabalho na Direção-Geral de Eleições. Mas atenção, nós tínhamos trabalhos conjuntos na Direção Nacional de Eleições, porque, como digo, todos nós, todos os quadros, todas as pessoas envolvidas, e estou a falar por um lado em Luanda e por outro lado nas províncias, em que todos trocávamos informação. E havia uma certa camaradagem e um bom relacionamento entre todos. E só por ter sido assim é que conseguimos levar a bom porto esse trabalho. E podemos falar das competências que foram atribuídas a cada um, portanto, ao Presidente do Conselho Eleitoral e ao Diretor-Geral de Eleições? Isso nós trabalhávamos em conjunto. Nós, embora tivéssemos uma lei, nós tínhamos o Conselho em que reuníamos periodicamente, mas atribuímos as tarefas das eleições, na sua maioria, para a Direção Nacional de Eleições. E essa direção é que trabalhava. E havia uma intervenção boa entre a direção e o Conselho. E trabalhávamos todos nas mesmas instalações e tínhamos contactos diretos. E em termos de recursos humanos, havia gente competente? O Dr. Caetano de Sousa teve algum papel determinante na escolha, na seleção dos profissionais que foram trabalhar para o Conselho Nacional Eleitoral? Foi fácil selecionar? Olha que o interessante é que havia um leque de quadros bem formados em todas as áreas, porque naquela altura nós tínhamos uma juventude muito forte que estava na sequência de estudos superiores, depois até o 5º ano, do 5º para o 7º ano, ia entrar na universidade. E essa malta toda envolveu-se nesses trabalhos. Os quadros técnicos, e muitos deles, embora não tivessem formação específica de eleições,
mas eram pessoas que tinham formação suficiente para se envolverem e participarem como tudo. E depois muitos eram funcionários públicos, outros desenvolviam, enfim, muitas tarefas, professores, empresários, trabalhavam em empresas, em uma série de setores. E as pessoas recebiam essas tarefas e desenvencilhavam, faziam-se, e muitos deles tinham boa formação e fizeram um trabalho impressionante durante esse período. Dr. Caetano Sousa, qual foi a relação que manteve com a representante especial do secretário das Nações Unidas, a britânica Margaret Anstey? Olha, foram muito boas porque nós trocávamos informação. Eles precisavam de saber todo o nosso trabalho a nível nacional. Portanto, e eles não tinham acesso direto, tinham que passar por nós, quer pelo Conselho, quer pela Direção-Geral de Eleições. E então nós tínhamos um bom relacionamento, tínhamos reuniões permanentes, no meu caso com a senhora Margaret Anstey e alguns quadros que trabalhavam diretamente com ela. Eles tinham instalações numa vila residencial do outro lado, em que ela vivia lá e tinha escritórios. E muitas vezes ele ia até conosco à sede da CNE. A CNE funcionava primeiro no último prédio da Avenida dos Combatentes, ir ali, depois no palácio, pronto, nós chamávamos o Palácio do Comércio, que agora é o Ministério das Relações Exteriores. Portanto, também esse edifício também pertenceu ao Conselho Nacional Eleitoral e trabalhávamos aí, recebemos muitas vezes a senhora lá e os quadros, de modo que as relações eram boas, porque nós precisávamos a informação que fosse necessária e pedíamos a ajuda que fosse necessária para o desenvolvimento do nosso trabalho. Como é que foi digamos, todo este processo numa altura em que Angola tinha acabado de receber também o Papa João Paulo II, que estava a fazer a sua primeira visita ao nosso país, as atenções dos média e não só estavam todas viradas para Angola, foi, digamos, fácil gerir toda esta mediatização, a vinda do Papa em junho, o processo eleitoral, a organização, a legalização dos partidos, dos seus dirigentes. Foi um trabalho, digamos, que engajou o Dr. Caetano Sousa para motivar outras pessoas também. Olha, o interessante é que nós, tínhamos boa participação dos órgãos de informação, se quisermos, os média, e nós também tínhamos gabinetes específicos que trabalhavam com média e toda a média, que era rádio, televisão, e então tinha uma troca de informação muito boa, de modo que, como nós temos um ambiente, ou seja, envolvemos também jornalistas no sítio em que nós tínhamos gabinetes de informação, se é assim que se pode chamar, que trabalhavam diretamente conosco e tinham relações com todas as organizações dos médios, os jornais, a televisão, a rádio. Na altura a televisão estava a começar, e portanto, desse começo também tivemos esse início de formação da Nunca tivemos problemas porque havia esse bom relacionamento. E como havia esse bom relacionamento, interagíamos entre todos e havia uma boa convivência em todos os aspectos. Como é que viu o trabalho dos capacetes azuis das Nações Unidas em todo este nosso processo das primeiras eleições? Nós não sentimos muito esse aspecto. Por quê? Porque, embora houvesse essa coisa, nós percebemos que era mais
uma intenção, se quisermos, preventiva, porque nunca sentimos, nem houve mesmo, em termos de envolver o Conselho Nacional Eleitoral nesse processo. De modo que sentimos esse ambiente como uma situação preventiva, pronto para prevenir eventuais intenções ou realizações que provocassem a paralisação de eleições, porque depois de todos os acordos que haviam sido feitos, todos os partidos, que é o partido no governo, a UNITA e os outros partidos mais pequenos, envolveram-se nisso e correu tudo bem. Portanto, correu tudo bem. Não posso dizer que os capacetes azuis fossem sentidos como uma intervenção limitadora. Não, era mais uma intenção de prevenção, prevenir que houvesse alguma coisa. Até nem eram muitos, nem estavam mais habituados e nós não sentimos, na realidade, essa intervenção dos capacetes azuis. Dr. Caetano de Sousa, 32 anos depois deste primeiro processo eleitoral, o que é que lhe deu mais gozo de fazer enquanto Presidente do Conselho Nacional Eleitoral? O que é que lhe deu mais prazer? Olha, não sei porque foram várias coisas, mas o que nos deu mais prazer, pronto, foi comunicar os resultados eleitorais, que depois havia uma certa espera. Uns diziam para publicar, outros diziam para não publicar, mas pronto, quem tinha que tomar essa decisão seria mesmo o Conselho e principalmente o Presidente do Conselho Nacional Eleitoral. De modo que... Mas houve muita pressão naquela altura, pressão de todos os partidos, ou dos principais partidos políticos? Sim, muita pressão, mais dos partidos políticos e muita pressão, mas nós tínhamos que fazer e então organizamos as coisas, esclarecemos quer os partidos políticos, quer as partes envolvidas, nós tínhamos que dar os resultados eleitorais e assim fizemos. E foi um ato muito bonito e que tivemos que fazer e que deu um certo prazer em fazer, sim. Minhas senhoras e meus senhores, cumpre-me em nome e por recomendação do Conselho Nacional Eleitoral expressar algumas palavras de carinho e agradecimento ao povo angolano, que com uma atitude de civismo exemplar, de participação ativa no processo eleitoral, quer no momento do registro, que oportunamente fizemos referência, quer no ato de votação, neste, ocorrendo às assembleias de voto a exercer o seu direito de voto, pela sua atitude de ajuda e simpatia pelas pessoas que tornaram possível realizar com sucesso as primeiras eleições livres, justas e democráticas. A todas as pessoas que, direto ou indiretamente, trabalharam para e com o Conselho Nacional Eleitoral, a todos quantos trabalharam e trabalham no Conselho Nacional Eleitoral e na Direção-Geral de Eleições, a todos quantos trabalharam e trabalham nos Conselhos e Direções Provinciais de Eleições e, muito especialmente, a todos que trabalharam nas Assembleias de Voto. Pois foi a dedicação, o espírito de sacrifício e a determinação de todos que tornou possível realizar neste curto espaço de tempo e em todo o território nacional as eleições, permitindo mais de 90% dos eleitores registados exercerem o seu direito de voto. Tenho a honra de minha qualidade de representante especial do Secretário-Geral das Nações Unidas, certificar que, com todas as insuficiências levadas em consideração, as eleições realizadas nos dias 29 e 30 de setembro de 1992 podem ser consideradas como tendo sido, de uma forma geral, livres e justas. As Nações Unidas exortam todos os angolanos e todos os líderes políticos angolanos, bem como a comunidade internacional, no sentido
de respeitar e apoiar os resultados desta fase do processo eleitoral. Não houve evidência de fraude sistemática ou generalizada ou de que as irregularidades fossem de uma magnitude que pudesse ter um efeito significativo sobre os resultados oficialmente anunciados no dia 17 de outubro. Nem sequer tendo em vista a sua natureza ocasional, se podia determinar que tais irregularidades tivessem penalizado ou beneficiado só partido ou conjunto de partidos. Apesar de naquelas circunstâncias a pressão que foi exercida tanto ao Conselho Nacional Eleitoral como às próprias Nações Unidas, o Dr. Caetano de Sousa, depois de anunciar, teve a validação das Nações Unidas por via da Sra. Margareth Anstey. Sim, porquê? Porque naquela altura havia o problema de quer os partidos, quer a comunidade nacional, quer a comunidade internacional, perceber se havia o aval internacional das eleições. Se as Nações Unidas sentiam as eleições como livres e justas, e como as Nações Unidas tomaram esse partido de declarar as eleições de Angola livres e justas, os americanos também fizeram, e pronto, a comunidade europeia, na altura, também fizeram, e então, como houve esse aval internacional das eleições, houve maior credibilidade e, portanto, os partidos nacionais também aceitaram o resultado e fomos para a frente. Como é que foi o trabalho do Conselho Nacional Eleitoral fora de Luanda, nas províncias? Olha, fora de Luanda, nas províncias, nós tivemos, portanto, vários ambientes, depende das províncias, porque nós temos um país muito grande e cada uma das províncias também é muito grande em termos de território. E era preciso fazer essas deslocações. E depois tivemos que conhecer o ambiente todo. Enquanto umas era possível fazer só de carro, nós optamos por viaturas todo o terreno que nos levassem a todo lado. Outras exigiam que envolvêssemos mesmo meios aéreos e algumas até com helicópteros. Então, como criamos também um bom ambiente com as Forças Armadas, a Força Aérea, que também nos ajudaram nisso. Pronto. Na altura até houve problemas, porque é que as Forças Armadas se envolviam nisso, mas a verdade é que nós precisávamos também dos helicópteros das Forças Armadas para chegarmos aos diferentes pontos do país. E foi com esse envolvimento, se quisermos, de todas as forças vivas do país que conseguimos fazer isso tudo. O Dr. Caetano de Sousa, muito recentemente foi homenageado, tal como o Dr. Onofre dos Santos, pela CNE, Comissão Nacional Eleitoral. O seu nome agora, digamos, ganhou outra expressão dentro da CNE, porque o auditório tem agora o seu nome. Ser patrono do auditório da CNE dá-lhe também algum prazer. Sentiu-se dignificado e honrado por ver o seu nome atribuído ao auditório da CNE? Eu fui convidado para a cerimónia, mas não me disseram que iam fazer e sinceramente não sabia que ia ser homenageado. E então, quando lá cheguei, também não me disseram nada e depois convidaram-me para ir. Sim, fiquei satisfeito com a indicação, né? Porque eu fiz muitas reuniões em termos de auditórios, das 2 vezes em que presidi as eleições, então isso deu-me uma certa satisfação. Em que fosse dado o meu nome ao auditório, portanto não sabia, fiquei surpreendido e pronto, fiquei satisfeito. Sim. Pronto, também. Na altura eu fui convidado, não me disseram porquê, e escolheram o nome da senhora para dar o edifício, tudo bem. É uma justa homenagem à diplomata Margareth Anstey? Sim.
Portanto, foi uma homenagem merecedora. Pronto. Ela participou aqui nas eleições, esteve cá do princípio e muito depois do fim e mereceu, portanto, que lhe fosse dado o nome ao edifício. Manifesto a minha satisfação por se terem lembrado de mim e indicado o meu nome no auditório. Muito obrigado. Dr. Caetano de Sousa presidiu duas eleições como presidente do Conselho Nacional Eleitoral. Qual foi o pleito mais difícil? Olha, o mais difícil foi o de 1992. E porquê? Porque foi o mais trabalhoso. Portanto, tivemos que aprender a fazer as coisas e depois o engraçado é que das vezes que eu precisei de pedir ajuda, as pessoas a quem pedi disseram, vira, eu também não sei nada disso. E então nós tivemos muito trabalho. Em 2008 era uma sequência que já conhecíamos e então chamamos alguns quadros que já tinham trabalhado conosco e depois as pessoas movimentaram-se. Tínhamos as pessoas, pronto, em todo o país tínhamos pessoas que trabalharam nas eleições anteriores. E essas pessoas ficaram envolvidas novamente, gente jovem, e é um aprendizado fácil. De qualquer modo, Dr. Caetano de Sousa, em 2006, 2008, tiveram a particularidade de não serem eleições legislativas e presidenciais, como tinham sido na primeira, foram apenas legislativas, mas não sentiu que poderíamos ter ido muito mais longe com a conclusão da segunda volta das eleições presidenciais em 92, ou acha que tal como ficou, ficou bem? Olha, o problema de ficou bem ou ficar mal é que o ambiente criado depois das eleições legislativas não permitiu que se fizessem a segunda volta das eleições presidenciais. E então ficou um ambiente que não se fez. E neste momento, porque é que não se fez, levantamos o problema dos culpados, mas pronto, foi um ambiente que não permitiu mesmo que se fizessem as eleições. O candidato que ficou em terceiro lugar dizia que ele poderia disputar a segunda volta com o presidente José Eduardo Santos, Alberto Neto. Houve essa pressão junto da Comissão Nacional Eleitoral e do Conselho Nacional Eleitoral? Olha que não era correto fazer-se isso, pronto, embora pudesse ser, mas não era correto, porque era assim, a pessoa que aparece como segundo mais votado era uma pessoa que estava viva e nós estávamos num ambiente que não permitia que se anulasse a segunda pessoa e se pusesse o terceiro a disputar a segunda volta. Isso não era correto, quer em termos de
internos nacionais, quer em termos internacionais. Na altura não se justificou porque é que não se podia fazer, mas não era correto fazer-se isso, substituir-se uma pessoa que estava em vida por um terceiro candidato. Não se fez e ponto final, não se justificou na altura e agora também a justificação é essa. O segundo candidato não estava aqui por questões, se quisermos, de não satisfação de isso. Se nós puséssemos o terceiro a substituir, podíamos desencadear, quem sabe, um novo movimento de guerra. E por essa razão não se avançou para o terceiro candidato. Dr. Caetano de Sousa, voltando outra vez às memórias de 1965, dizia no começo que estava a trabalhar no local. Naquela altura as unidades Fabris estavam com grande déficit de quadros, os funcionários portugueses tinham abandonado o país. Naquela altura foi difícil, digamos, trabalhar no local com os quadros angolanos que iam chegando, grande parte deles jovens, ainda estudantes. Não foi difícil, Pronto, para mim não foi difícil porque eu já estava habituado a trabalhar e depois, portanto, nós funcionávamos normalmente. Na altura e ainda agora, para nós fazermos o processo de fabrico de cerveja, vivíamos da importação de produtos que vinham da Alemanha. E como a Nocal tinha contratos fixados com a Alemanha, nós recebíamos esses produtos e fazíamos pagamentos. E então nós tínhamos a zona fabril e a zona administrativa. Eu trabalhava na zona administrativa e pronto, quando tivesse por qualquer motivo que ver a zona fabril, também fazia, mas funcionávamos normalmente. A questão era, nós recebíamos pontualmente os produtos fornecidos pelos alemães e tínhamos um processo produtivo normal, até eu sair. Portanto, eu depois saí em 77, como disse, que fui para a coisa, mas sei que a Nocal continua a trabalhar definidamente e esse era o processo. Portanto, havia produtos que para fabrico de cerveja vinham mesmo de fora, vinham da Alemanha. Mas depois tinha a ambição também de concluir o curso em Direito. Pronto, eu depois sim envolvi-me no curso, que era já a minha intenção de tirar o curso, fiz o curso de Direito, fui trabalhar para as províncias, mas vinha sempre, não assistia permanentemente às aulas, mas vinha fazer os meus exames pontualmente a Luanda, onde estudava sozinho e vinha fazer os meus exames. Quando estivesse aqui, podia ir assistir às aulas, mas o meu curso foi feito assim. Né? E sente-se realizado? Como? Hoje sente-se realizado? Sim, realizado porque o curso de Direito é um curso que exige muito estudo, muito trabalho e nesse aspecto sempre me senti à vontade, sempre pude realizar. Contei com o apoio das pessoas que procurei ao longo da vida para tirar dúvidas e sempre consegui, sinto realizado, sim. Fez o curso com livros ou sem livros? Sei que naquela altura havia muita dificuldade em bibliografia. Olha, no princípio, pronto, nós tínhamos aqui uma troca de informação. Primeiro batíamos o stencil em conjunto e depois reproduzíamos e cada um recebia. É claro, as pessoas participavam, as suas bentas, ou se quisermos, o conjunto de papéis que eram os livros e distribuía. Um ou outro conseguia livros e emprestávamos uns aos outros. Depois, mais tarde, pudemos comprar e fomos adquirindo livros, mas nesse primeiro tempo era mesmo com essas sebentas e essas cópias que passávamos de mão em mão, reproduzíamos e trabalhávamos nesse ambiente. Professores que mais o marcaram no curso de Direito? Muitos ficaram cá, muitos quiseram ficar e não puderam ficar. E convivemos muito com eles, né? Foram pessoas excepcionais, todos os professores,
foram pessoas excepcionais nos nossos cursos de Direito. Se tivesse que voltar 48 anos atrás, voltaria a fazer a mesma coisa, tiraria o mesmo curso de Direito, teria as mesmas opções de vida? Olha, era um curso que eu já queria tirar quando era no meu crescimento e então acho que tirava o mesmo curso. Né? Tirava o mesmo curso e fazia o mesmo percurso. Bem, se pudesse ser, né? Mas sim, pronto, fiz tudo isso com muita vontade, com muito trabalho, porque tudo isso me deu trabalho, não foi nada simples. Como eu disse, enquanto tirei o curso, andei pelas províncias e consegui nesse percurso fazer todas as cadeiras, todos os exames e sinto-me satisfeito. Valeu a pena a independência? Valeu a pena, sim, valeu a pena. É isso. Dr. Caetano de Sousa, foi um prazer, muito obrigado. Obrigado eu. Não sei se satisfiz, mas em princípio é o que deu. Memórias da Independência com o primeiro presidente do Conselho Nacional Eleitoral, que organizou, juntamente com a Comissão Nacional de Eleições, as primeiras eleições livres, justas e democráticas que tiveram lugar no nosso país há 32 anos, entre os dias 29 e 30 de setembro de 1992. O povo angolano de Cabinda ao Cunene ia pela primeira vez a votos. Muito boa noite, foi um prazer.